Shalom, shalom. Nesse exato momento, santos, eleitos, ungidos do Eterno Pai, nós que somos membros do corpo de Cristo, carecemos muito conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Jesus, ele, há tempos antigos, há tempos antes dele nascer, antes deles virem a este plano da terra, na terra, ele ficou oculto. Então foi o maior mistério de Deus que ficou oculto desde os antigos. Ninguém sabia como, quando, quem. Sabia que alguém viria. Alguns até falaram até do Messias, como Isaías, o profeta. Mas é interessante que Jesus é o maior mistério que ficou oculto durante séculos e séculos e séculos. Mas aprove a nós, diz o apóstolo Paulo, que pelo Santo Espírito foi revelado o maior mistério para a humanidade. Quem? Jesus, Yeshua, o mistério de Deus que estava oculto, que agora é revelado a nós outros. E isso não quer dizer que não existam outros mistérios, porque existem pessoas que, por a Bíblia dizer que Jesus foi o maior mistério oculto, hoje já não tem mais nenhum mistério. Existem pessoas que ou é 8 ou é 80. Uma visão desequilibrada, distorcida e baseada em fanatismo ou num conservadorismo. Pessoas que se prendem muito à questão histórica, se prendem muito a uma questão emocionante e quem sabe até viaja na maionese. E nós devemos saber que todas as questões históricas têm que estar realmente adoçada, guiada pelo Espírito Santo. E como é que você percebe? Meditando. Não é só estudando, porque Bíblia Sagrada é um livro composto de livros, é uma biblioteca de livros de meditação, cheio de profecias, cheio de mensagens históricas, cheio de poesias, cânticos, cheio de mensagens declaradas. Mais de 8.000 promessas estão escritas neste livro, mais de 8.000. Então você observe quantas coisas é nesse livro. Muita gente se prende na questão de estudar ou de simplesmente ler. Mas a Bíblia é um livro para meditação. Não esqueça que quando ele surgiu, de etapa a etapa, ou pedaços em pedaços, o Espírito Santo usando profetas, homens da época, cada um em tempos diferentes, foram cerca de 40 escritores, numa só inspiração do autor Espírito Santo, homens de diferentes tempos, épocas, estações, mas que escreveram como se estivesse tudo sentado na mesma sala de aula, ouvindo o autor e professor, mestre Espírito Santo ditar. O que eu quero dizer que cada livro composto no livro sagrado chamado Bíblia para os que estão na fé em Jesus Cristo, são livros de meditação, que têm origem fortemente no coração do Pai, mas foi transliterado pelo Espírito Santo, usando esses homens aqui na terra, ali nas terras de Israel. Então é de origem israelense ou israelita, como na época, que as escrituras começaram a surgir mediante uma poderosa inspiração ou inspirações do Espírito Santo. Nós devemos entender que o livro sagrado, ou todos os livros sagrados da história de certos homens que fundaram suas religiões, são livros ali no Oriente Médio, de livros de meditação. O budismo é cheio de mantras, é cheio de comportamentos cerimoniais, mas é um livro de meditação. Maomé, o livro chamado Alcorão, vindo, segundo eles, de Alá, é um livro também de meditação. Se você olhar bem o livro do Shinto, do Hindu, do Confúcio, também é de meditação. Cada um deles de origem de meditação,
ramificações, raízes de meditação. Então, a Seishonie, a ciência japonesa, também é de meditação. Existem meditações transcendentais, existem meditações profundas, existem meditações profundas através de alongamentos com nomes simbólicos, representantes, como o yoga, também é meditação. Então, tudo que é de meditação vem do Oriente Médio, regiões da Ásia, completamente. Então, como também a Bíblia é um livro aclopado com 66 livros para nós protestantes, 73 livros para os católicos, mas que são livros, esses 66, que estão na mão dos protestantes, são livros que foram e são altamente inspirados pelo Espírito Santo, mas que foram trabalhados, transliterados pela direção do Espírito por meio de homens nas terras de Israel. Alguns até fora, mas na grande maioria, todos eles de origem de Israel. Todos eles. Então, são livros de meditação. A fonte de toda meditação não está em Buda, não está em Maomé, não está em Alá, não está em Confúcio, não está em Mahatma Gandhi, o criador do hinduísmo, e não está em qualquer outra crença religiosa ou pensamento ou filosofia. Mas a fonte de meditação está em Jesus Cristo, aquele que nos ensina como orar e orar de todo o coração. E ainda cita a oração do Pai Nosso, não para ser repetido como um mantra ou como uma reza, mas uma oração modelo, como você começar, como você elaborar ela e como você lembrar de pontos que venham a favorecer para Deus, para o próprio reino e para si próprio, para o seu próximo, como também encerrando, glorificando, engrandecendo esse Deus Todo-Poderoso que vive para todo sempre. Queridos, nós estamos cientes que o maior mistério que estava oculto está entre nós revelado, Jesus Cristo. Mas existem mistérios, enigmas, segredos de Deus que podemos ver no livro do Apocalipse. Coisas misteriosas que só Deus ele tem ali como trazer a interpretação. Claro que temos a interpretação bíblica pelo Espírito Santo, mas quando se fala de 4 animais, por exemplo, quando se fala, por exemplo, dos 7 castiçais de ouro, por exemplo, são mistérios que têm certas interpretações, mas será que lá em cima existe mesmo, por exemplo, os 4 animais? Ou é só uma simbologia? Ou será que é um mistério que ainda está para ser revelado? É aí que quebra os paradigmas e pensamentos de homens, né? Que porque tem uma formação, ele quer interpretar no pé da letra da história ou da ciência dos homens aqui na Terra e esquece da supremacia ou soberania do Espírito Santo em trazer um entendimento revelado realmente na realeza da glória de Deus. Então, é preciso compreender que há mistérios sim, mistérios. Por exemplo, como é que funciona até mesmo a questão do ministério dos anjos? É um mistério. Só sabemos uma coisa, que todos eles obedecem o Criador, não obedecem nenhum ser humano. Como também a questão do livro da vida e do Cordeiro, como a questão também de coisas do mundo das trevas, pessoas que já foram arrebatadas e viram o mundo espírito das trevas, viram detalhes. Muita gente não acredita porque tem que ter uma literatura, tem que ter algo escrito, tem que ter algo marcado na história. Mas não, nem tudo é assim. Tudo é na base do equilíbrio, tudo na base da fé consciente, uma fé violenta e equilibrada com o Espírito Santo. Eu espero que você esteja compreendendo o que estou dizendo. Não estou falando que a fé em Deus é uma fé mística, no sentido de andar com outras religiões. Não. Eu estou falando que a fé em Deus é uma fé pura, mas é uma fé pura que Deus tem seus mistérios, que Ele acaba revelando para aqueles que assim o Senhor tem o seu propósito. Shalom, novamente. Deus abençoe.